Terminamos aqui esta primeira apresentação de cada um destes projetos, destes secretariados, ou de missão, ou mesmo do CNE, movimento. E eu penso que agora seria tempo para fazermos perguntas, colocarmos questões, quer sobre cada um destes projetos, quer se calhar com o papel de cada um deles nesta missão da Igreja. Por isso, se alguém agora quiser colocar algumas perguntas, já estão disponíveis. Eu queria perguntar-lhe, António Castanheira, para pertencer ao grupo, o vosso grupo, o que é preciso fazer? Os jovens que queiram entrar na Missão País, para se inscreverem, entrar no grupo, o que é que têm que fazer? Então, para os jovens poderem fazer Missão País, têm que ser universitários. Se forem universitários, se os jovens forem universitários, inscrevem-se no site da Missão País e as datas elas são lançadas e há uma data específica em que os universitários àquela hora eles têm que se inscrever e entram na plataforma. Precisam ter só que escolher a faculdade onde querem ir missionar. A questão é que as faculdades, como eu estava a falar, elas são divididas. Por exemplo, eu sou de medicina, eu automaticamente vou estar a fazer a missão da Faculdade de Medicina e se eu quiser ir fazer a missão deve ser tu, quando a Alice é chefe, eu posso fazer, mas automaticamente, como sou aluno da Faculdade de Medicina, vou ficar em lista de espera antes de poder entrar na missão da Alice. Mas os únicos requisitos, entre aspas, é ser universitário. Boa tarde. Eu gostaria também de fazer uma pergunta ao António Castanheira, de São País, mais ou menos um pouquinho aquilo que havia perguntado, mas tentando subverter um pouquinho a lógica, que é aquelas pessoas que tenham interesse em que vocês possam estar a desenvolver a missão de determinado sítio, como é que nós poderíamos fazer? Estou a dizer isso porque eu vivo nos Açores e às vezes as coisas são mais complexas para serem desenvolvidas lá e seria super interessante algo do género nas ilhas. E como é que nós poderíamos fazer ao contrário, ou seja, recebê-los ou tentar movimentar alguma coisa, porque a única universidade lá é a Universidade dos Açores, que é em São Miguel, mas acho que não participa, pelo que eu estava a ver no site, e como é que poderia ser. E já agora, também uma outra pergunta, depois do projeto tal, muito simples, que é como é que vocês conseguem cativar os jovens, eu percebi que fazem campo de férias, outras coisas, pronto. Mas como é que conseguem cativar os jovens das catequeses para efetivamente participarem nos grupos, não é? Porque, infelizmente, aquilo que é a nossa realidade, pelo menos eu, como catequista, é que nós gostaríamos que eles efetivamente participassem de outras coisas, além da catequese, mas é sempre muito complicado. Obrigada. Então, responder aqui à pergunta, há muitas localidades que querem receber as temas da Missão País e o que elas fazem é enviar um mail ou contactar alguém da missão a dizer que querem receber de facto missionários durante os 3 anos. Por caso dos Açores, vou dar um exemplo, por exemplo, a Universidade de Covilhã, eles querem abrir lá a Missão País. Então, eles contactaram a missão e agora eles têm já a equipa mais ou menos formada, mas para os 8 chefes, como há bocado disse, perceberem o que é a Missão País, eles vão ser, os 8 chefes vão ser distribuídos pelas missões que vão haver este ano para ficarem a par do que é realmente uma semana de missão. Por exemplo, eu vou fazer a missão de Polo 1, que é a missão de faculdade, e 2 chefes que vêm da Covilhã, 2 chefes de oração vêm fazer a minha missão, também, por um lado, para perceberem o que é a Missão País e vão entrar em algumas reuniões de chefes para perceberem todas as dinâmicas e preparação da missão. No caso dos Açores, acho que o melhor é entrar em contacto, eu posso já entrar em contacto e tentar levar a Missão País para as ilhas, que acho que era ótimo. É muito difícil cativar pessoas. Nós fomos inventando algumas estratégias, nomeadamente uma atividade que realizamos junto da catequese, que se chama A Vida para Além da Catequese,
E de facto lá, e então o que nós fazemos é demonstramos às crianças da catequese, crianças que estão quase a entrar ali no 8º, 9º ano, quase ali a fazer o currículo, demonstramos o que é que nós fazemos e organizamos atividades com elas, para além de demonstração do que nós fazemos, mas também simplesmente jogos, dinâmicas e coisas relacionadas connosco, mas também que nos cativem a eles. E não é nada fácil, porque é uma idade em que há muitas prioridades e a Igreja muitas vezes não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira. É muito difícil, mas acima de tudo tentamos fazer isso, mostrando que nós, que não estamos assim muito distantes deles em termos de idades, somos um bocadinho mais velhos, mas não somos muito mais velhos, estamos aqui nesta caminhada e somos bastante felizes e gostamos do que fazemos. E, portanto, é sobretudo pelo nosso exemplo. Às vezes também eles organizam retiros da catequese e nós participamos nesses retiros, aparecendo lá de surpresa e fazemos assim uma coisa que ninguém estava à espera. E eles ficam assim, sabem, mas quem é que são estas pessoas? Eles já acabaram a catequese ainda há que ano, o que é que eles estão aqui a fazer exatamente? E, portanto, tentamos dar o nosso exemplo e esperar que eles gostem disso. Estava a perguntar quantas pessoas é que estão atualmente envolvidas no projeto TAL, em termos de participantes e também de animadores, se quiserem. Não digam que é 200 ou 300, digam mais ou menos. Não temos tanto espaço na sala. Penso que são à volta de 50 animadores, o programa está a ser uns 50. Temos outra pergunta? Boa tarde, vou falar em meu nome da Alcira, viemos da paróquia de Almagreira, arcebiscado de Pombal. Tendo em conta a nossa realidade da nossa paróquia, mas também da nossa unidade pastoral, a nossa pergunta vai para o David e para a Carolina. Nos pareceu, na nossa paróquia há uma associação juvenil criada já há 25 anos, portanto, de jovens da paróquia, estruturada com atividades, grupos de teatro, tem crianças, adolescentes, jovens, já há 20 anos, um jornal há 25 anos e algumas atividades. Mas a parte espiritual, portanto, foi deixando de lado e isso é já há muitos anos que nos apercebemos do problema que temos de voltar à vida espiritual. Apesar destes jovens serem jovens da paróquia Agora, estamos uma unidade pastoral que queremos dinamizar e então, ao ouvir-vos, que o nosso padroeiro da unidade pastoral é São Francisco de Assis. Portanto, parece-me bem que o projeto tal, parece-nos bem. Então, a pergunta era se vocês se têm isto estruturado de maneira que isso possa ser, possa ajudar outras paróquias a poder também aplicar o vosso projeto, se já criar outros sítios, sem ser na vossa paróquia, e se realmente, por exemplo, se nós dássemos desse apoio à unidade pastoral, se teríamos como ou não, ou se é só uma pergunta que vamos colocar, não sei. Muito bem colocada essa pergunta. Isto é, vocês estão disponíveis para levar a outros essa experiência? Claro que já disse sim. Bem, nunca experimentámos. Não faz parte do projeto tentar fazer isso noutras paróquias, mas relacionamos com elas, participamos em muitas atividades com outras paróquias e ficamos felizes por existirem, por terem esse desejo, ainda por cima também conduzidos por São Francisco como nós. E acho que seria uma experiência muito interessante combinarmos, por exemplo, uma reunião todos juntos ou qualquer coisa do género e podermos mostrar-vos o que é que fazemos. A taxa de sucesso não é 100%, mas pelo menos o grupo existe. Há muita gente que ainda fica e temos os nossos problemas, naturalmente. Há muitas atividades que a participação é relativamente baixa, mas pronto, cá estamos e ficamos felizes de ver pessoas com as mesmas intenções e se pudermos ajudar, se virem que somos algum tipo de ajuda, temos todo o gosto em ajudar. Muito boa tarde, eu pertenço à paróquia São Martinho do Bispo e posso-vos dizer que para mim foi particularmente grato ouvir-vos, sentir todos os elementos na mesa, mas porque estou ligada em particular à catequese, o meu comentário vai em relação
levem a mal, a felicitação é para todos, mas em particular para vocês, só porque estou mais direcionada para a catequese. Sim, o projeto tal. Posso dizer-vos que me encantou ouvir-vos, em particular, vocês falam aqui desta alegria e transmitem-nos uma alegria até da maneira como vocês comunicam. E porque vocês falam também aqui de unidade, automaticamente eu pensei, sim, somos unidade, nós somos todos, estamos em Coimbra. E afinal vou fazer o convite que acabou de ser feito, porque não, esta interação com a paróquia de São Martinho do Bispo, no sentido de que temos jovens, sabemos a dificuldade que há entre estes jovens sentirem a alegria que vocês foram capazes de nos transmitir, e se calhar temos que começar por aí, porque sim, não há dúvida que ao sentirmos e ao sentir toda a mesa, eu faço minhas as palavras que já ouvi hoje, que os jovens, sim, eles não são, vocês são um presente. Muito obrigada, seja muito grata. Sim, só queria dizer que vou viver a minha agenda de tempo. Muito obrigada. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, estejam descansados. Eu vou simplesmente dar um pequeno testemunho, porque até conheço a parte da pastoral juvenil, já estiveram lá na paróquia de Coja e por outros lados conheço. Muito bom. É pena, pois as dificuldades que têm em sair aqui da sede. Nós, na Diocese, precisamos também destes testemunhos. Não quer dizer que os jovens da cidade são melhores ou piores que os do interior, nada disso. Mas é como tudo, é um bocadinho como tudo, como as estradas, como isto, como aquilo. Parece que está mais centralizado. Mas nós também, e já sei que lá, foram lá, estiveram lá e é bom esta ajuda. Da Missão País, onde passado tivemos ali nas nossas paróquias, a Missão País, devo dizer a todos que é um testemunho muito bom, e não só para jovens, porque os jovens precisam de testemunhos dos jovens, mas dos menos jovens. E esta Missão País toca a todos. Toca, eu trabalho num lar, toca àqueles idosos também. E esses também são testemunhos para jovens. Era isto dos escuteiros também já fui escuteira, mas temos escuteiros lá na paróquia de Coja. Isto são, o que eu quero deixar mesmo é um testemunho e um agradecimento, se for um louvor. Estes jovens têm que ter a coragem de se assumir. E nada melhor para outros jovens que é o testemunho. Mas o testemunho não é só dos jovens, e nós preocupamos-nos muito em que os jovens dão testemunhos aos jovens, mas é de nós que parte também esse testemunho. Obrigada. Não sei se alguém tem assim já uma pergunta na manga, mas enquanto pensam nas perguntas, eu pedi então à mesa que se questionassem também uns aos outros e se provocassem uns aos outros, até porque imagino que nem todos conheçam todos os projetos uns dos outros, e possa existir não só como pergunta, mas também como provocação, em termos daquilo que é o vosso papel na Igreja e no mundo, sobretudo. Então, não é bem em termos de provocação, mas em termos de reflexão, uma das grandes dificuldades que no CNE vamos sentindo é a permanência e o desafio de longo curso, digamos assim. Os jovens de hoje estão disponíveis para desafios curtos, novidade, coisas interessantes, entusiasmantes, mas que às vezes o comprometimento a longo prazo torna-se uma dificuldade. E eu queria saber se também sentem a mesma coisa nos vossos projetos, nos vossos movimentos, e que estratégias é que utilizam para cativar. Porque, por exemplo, a Missão País parece-me que tem uma estratégia do entendimento dos jovens, no caso universitários, muito apelativa, porque, como vimos naquela quadrinho que eu trazia, esta geração é a geração que quer transformar o mundo, que quer mudar, mas que gosta de novidade. E a Missão País traz uma coisa que lhes permite fazer isso a curto prazo, uma experiência única, e parece-me que é uma estratégia que nós podemos adotar nos nossos movimentos, nos nossos grupos, sem perdermos também um pouco a nossa identidade. E aqui a questão é esta: como é que vocês fazem esta gestão? Ou se já pensaram nisto? Porque a nós é uma coisa que nos preocupa também. Como estava a dizer, eu acho que a Missão País tem um
bocado mais fácil, porque, como estava a dizer, são jovens universitários e eles sabem para o que é que vão. Se calhar há uns que, menos católicos, mas que sabem que, além de ser uma semana de voluntariado, uma semana de voluntariado católico, ou seja, eles têm oração da manhã todos os dias, têm missa diária, têm terço diário, têm oração da noite. E estes jovens, eu acho, e falo pelos 4 anos de missão que já fiz, aliás, que eu recebi mais do que dei. Porque eu estava a dizer há um bocado, eu a primeira vez que fiz missão, o David era o meu chefe de oração, e eu estava num lado. E é surreal, eu pensar que fui para lá dar alegria, de facto dei, mas recebi a dobrar. Eu saí de lá chocado. A experiência que vivi naquela semana no lar foi tão intensa que eu tenho que dizer que recebi muito mais do que realmente dei. Porque era uma semana, no caso éramos 6 num lar, como é que 6 pessoas podem dar uma alegria num lar que se calhar durante o resto do ano estava muito vazio? E levar estes jovens, levar junto connosco, ajuda. Eu reforçava só a pergunta para confirmar alguns aspectos, que é, são 3 anos e o grupo mantém-se. Ou seja, de um ano para o outro o grupo mantém-se ou pode alterar completamente? O que é permanente é a missão, não é o grupo? O grupo meu todos os anos. Os 8 chefes mudam sempre. E o missionário, os jovens missionários também, é constante a inscrição, como a Carla respondia, porque há uma hora, imaginemos que às 7 da tarde é hora para inscrições. Aí é o dedo mais rápido de inscrever, são missionários que vão entrar. Normalmente há muitos que repetem a missão, a maioria quer se repetir, mas também há muitas pessoas novas a querer fazer a missão e vemos pelo número de chefes que cada vez mais missões. Então, relativamente ao cativar os jovens e como é que os fazemos prender, nós no SDPJ recentemente fizemos um inquérito sobre o que é que os jovens pensam em relação à Diocese e como é que se envolvem nas suas comunidades. E uma coisa que nós reparámos muito é que realmente sim, os jovens, como estavas a dizer, da geração Z, sentem uma grande vontade em ser mudança e em intervir nas suas próprias comunidades, mas muitas vezes, como não há o acompanhamento que eles querem, ou seja, eles têm, muitas vezes nós os jovens temos uma ideia de como é que têm de ser as coisas. E quando as coisas não vão ao encontro daquilo que nós achamos, desistimos logo. E acho que é isso um bocado o problema de alguns jovens. E então, aquilo que nós sentimos é que trazer os jovens para a igreja até é cada vez mais fácil, porque os jovens cada vez mais querem vir. O problema é que muitas vezes nós não sabemos adaptar o discurso aos jovens e aos grupos com os quais nós nos deparamos. E acho que, pelo menos é a minha opinião, é cada vez mais fácil, há cada vez mais meios, mais vídeos, mais textos com os quais nós podemos cativar os jovens e mostrar-lhes que vale a pena ficar e que vale a pena continuar a ser parte de um grupo católico e continuar a ser católico. No projetal também temos às vezes aqui este problema também da falta de compromisso, porque, por exemplo, no geral a grau, no grupo mais novo, há uma grande motivação que é fazer crisma. A partir daí temos algumas pessoas desistem, é normal, e só fica mesmo quem quer fazer então esta caminhada connosco. E vou dar agora o exemplo do grupo mais velho, dos universitários, que é os Pedras Vivas. Nós fazemos uma reunião mensal às sextas-feiras e às vezes há reuniões em que temos muito pouca gente, porque cada um tem os seus compromissos, obviamente, mas eu acho que o que nós tentamos mesmo transmitir e para cativar os jovens é que nós somos um grupo de amigos que rezam juntos. E acho que é
esta é a nossa maneira de cativar principalmente o grupo dos Pedras Vivas. Só quero fazer um acrescento já agora, no ponto de vista dos Obrigada a todos pela partilha. Eu sinto que nós precisamos descobrir os fatores de motivação e que os jovens querem fazer parte, querem ser parte da mudança, querem ter ação, têm energia para isso, só que às vezes nós, que ainda estamos num processo mental lá mais para trás, perdemos muito do processo. As coisas têm que ter este decorrer, depois vamos por aqui, depois por ali, não é? E isto não responde àquilo que é a maneira de pensar dos jovens de hoje. E às vezes perdemos a alegria, perdemos o entusiasmo, perdemos a motivação, porque estamos muito focados no processo, na retidão como as coisas têm que ser. Portanto, nos textos também nos acontece. Nós vamos perdendo da camada jovem muitos miúdos quando nos agrupamentos estamos muito focados no processo, no pensamento das coisas e deixamos de fazer a prática e deixamos de fazer a ação. E portanto acho que esta chave da motivação trazer nós temos que viver as coisas em projetos que às vezes se calhar para eles têm que ser mais curtos e não para fazê-los pensar a tão longo prazo. Não sei se isto também pode ajudar nas catequeses de alguma forma, mas acho que é uma pista de reflexão que surgiu até um pouco com a preparação para hoje. Eu juntava a isso também as noções de sentido de pertença. Ou seja, para nós o sentido de pertença é uma noção espalhada no tempo e, portanto, há modelos muito longos para nós pertencermos a qualquer coisa. Eu nunca mais me esqueço que num local foi dada uma sugestão de voluntariado em que para preparar jovens de 18 anos demorava 3 anos. Isso é fantástico, mas não vai ter ninguém. E então a ideia teoricamente está bem programada, só que os sentidos de pertença mudaram completamente. Para além da gestão do tempo também, os apelos. E tal como nós, quando chegamos a um telemóvel, queremos ter tudo intuitivo, mesmo os mais velhos, porque se atrapalham muito com os processos, mais até que os mais novos, então imaginem tudo que não seja intuitivo para as novas gerações. A melhor startup de Coimbra, que é aquilo que eles chamam de unicórnio, é só porque conseguiu ser mais intuitiva que todos os outros no mundo. E por isso faturam milhões. Mas ok, conseguiram simplesmente tornar uma coisa que era um processo longo para uma coisa profundamente intuitiva. E a religião está às vezes muito longe do intuitivo. E isso não significa, se formos coerentes, não significa perder identidade, intensidade e profundidade. Portanto, isso é que é a dificuldade. Próxima pergunta? Pode ser tudo. A minha pergunta vai dar nisso. Vocês realizam então a Eucaristia todas as quintas-feiras, no Justiça e Paz. Eu também já fui a essa Eucaristia. E sei que por vezes vocês têm pouca adesão. A minha pergunta é: como é que vocês motivam não as pessoas que vão à missa, mas sim a equipa do SCPJ para continuar a realizar essa Eucaristia e para ser sempre diferente, terem sempre atividades diferentes? Ou seja, a pergunta não é tanto para os jovens, é mais para a equipa que anima as Eucaristias com a SCPJ. Então, em primeiro lugar, referir que a nossa equipa do SCPJ não é feita de pessoas que estão somente a trabalhar, ou seja, nós temos pessoas desde os 18 até aos 30, que é o nosso assistente espiritual. E então, todos nós estudamos ou trabalhamos ou fazemos os dois. Ou seja, há muitas quintas-feiras em que, se calhar, eu não posso ir à missa porque tenho trabalho. Há outra quinta-feira que não posso ir à missa porque tenho estudo. Mas isso nunca é um problema. Ou seja, dentro da equipa nós percebemos que existem essas limitações, que é a equipa faz-nos bem e a equipa é algo que nós fazemos fora da faculdade, mas não é o que nos vai alimentar na nossa vida profissional. Ou seja, todos nós sabemos
que vamos ter que, nesse aspecto, dar um bocadinho mais de prioridade ao estudo do que à equipa. No entanto, a equipa não é só uma pessoa que trabalha, mas também somos um grupo de amigos, ou seja, ao fim e ao cabo nós somos uma família. E então, mesmo que não haja pessoas suficientes a irem à nossa Eucaristia, nós sentimos que como família devemos continuar a celebrar a Eucaristia, porque é aquilo que faz sentido para nós. Não faz sentido sermos um grupo católico que faz formação a jovens, que acompanha jovens, que faz atividades para jovens e depois não celebrarmos a Eucaristia, que é o foco central da nossa fé. Isso não iria fazer qualquer tipo de sentido. É como, por exemplo, na Missão País, há missa todos os dias, porque a missa é o foco da nossa fé. E então, como é que nós tentamos passar a Eucaristia de uma coisa só nossa para as pessoas que vêm assistir também e vêm celebrar connosco? Nós temos uma dinâmica que tem resultado muito bem, que é a dinâmica de partilha, ou seja, todas as Eucaristias nós fazemos uma pequena reflexão baseada nas leituras e no Evangelho, até podemos fazer um pequeno jogo que depois vai disputar a partilha, não só entre os elementos da equipa, mas também das pessoas que vêm celebrar connosco. E, por mais estranho que pareça, isto continua a chamar pessoas. Claro que há épocas e épocas, por exemplo, agora nesta fase dos exames temos muito menos pessoas, porque todos sabemos que pronto, esta fase é complicada, mas há alturas que é mesmo assim, nós não ficamos tristes, nem desapontados, nem com falta de motivação por haver fases em que há menos pessoas e há outras em que há mais. É normal, é natural, são os nossos movimentos juvenis, é a forma como a nossa vida se organiza cada vez mais e por isso acho que aquilo que nos move e que nos faz continuar é ter a certeza que as pessoas quando vêm porque querem. Nós não obrigamos ninguém, nós não ligamos às pessoas a dizer olha, vem à missa, porque tem que ser. Não, nós não fazemos isso. As pessoas vêm porque querem, porque tiram uma hora do seu dia para vir celebrar connosco e nós ficamos extremamente felizes por isso. Aqui uma pergunta só, mais geral. Acho que não é tanto para a Missão País, porque é uma atividade mais concentrada, só numa semana. Mas mais para os escuteiros digo não CDPJ, que é... Nós muitas vezes entramos em competência. No sentido de há poucos jovens e organizamos muita coisa. E às vezes queremos marcar aqui um retiro este fim de semana, não, mas os escuteiros já têm acampamento e metade dos miúdos também está nos escuteiros. E o SCPJ já propôs naquele fim de semana e tal. O que é que nós podemos fazer para estar juntos e não uns com os outros? Ou seja, já temos É uma ideia, Mas acho que, às vezes, pelo menos eu sinto isto no projeto tal, se tentamos fazer muita coisa que vamos ouvir pela atenção, porque as pessoas também já são poucos e muitas vezes estão em mais de pouco. Como é que podemos melhorar este processo? Sim, é uma realidade que nós acabamos por partilhar jovens e de tal forma que há escuteiros que já fizeram parte do STPJ, há escuteiros que já fazem e continuam a fazer parte da Missão País, da mesma forma as catequeses, já assim sempre aqui uma articulação, não é? Eu acho que se calhar faz sentido nós criarmos canais de comunicação, até principalmente no início da preparação de cada ano, não é? Temos um bocadinho a noção do que é que cada um faz, não sei se isto é aplicável a todos, mas de alguma maneira criar aqui forma de nós sabemos o que é que vocês fazem, como é que vai decorrer o vosso fluxo anual, como é que é o nosso e incentivar, porque é assim, eu tive um grupo de caminheiros em que 4 ou 5 participaram na Missão País, eu perdi os meus caminheiros durante uma temporada, entre aspas, não os perdi porque eles estavam na comunidade a fazer a ação, portanto eles estavam na Missão País e isso para mim é um orgulho, não estava a dizer, fico muito contente que ainda lá estejam. Já não estão no escotismo, ok, mas estão a fazer aquilo que o escotismo incentiva, que é a ação na comunidade. Por um lado incentivar e por outro lado, se calhar criar plataformas
formas de entendimento, não é? De conversação, penso eu. Então, eu acho que uma forma de nós podermos, se calhar, trabalhar um pouco mais convosco em particular e com os escuteiros, acho que é, em cada paróquia, criar momentos em que os dois se unam. Ou seja, eu sei que isto é um bocado utópico em algumas comunidades e que se calhar é impossível de sequer pensar, mas para nós como SBPJ sentimos que é muito mais fácil quando nos chamam do que quando nós nos estamos a tentar impingir aos outros, porque nós começamos o nosso ano e também temos que marcar a nossa disponibilidade para estar com os grupos de jovens. E se calhar, muitas vezes, há muitos grupos de jovens que dizem no próximo fim de semana podem cá vir. E depois nós já temos marcado outra coisa que já marcámos há 2 ou 3 meses. Se calhar o que nos facilita também a nós é marcarem as coisas com antecedência. Nós estamos sempre super disponíveis para ir visitar grupos de jovens e realmente sentimos que estamos a ser chamados e que estamos a fazer o nosso serviço quando os grupos de jovens querem que nós lá vamos, nem que seja só para um jantar, nós não nos preocupamos, porque isso também acaba por ser evangelização. E era como eu estava a dizer, por uma questão de organização, às vezes é mais fácil se pensarmos as coisas quando ninguém tem nada para fazer, que é nessa altura que está toda a gente disponível, e depois então marcar, e daqui a 3 meses já toda a gente sabe que aquela atividade vai acontecer e ninguém mais vai marcar nada nas agendas. Muito bem, já há algumas perguntas da Assembleia, mas eu ia só concluir esta ronda com perguntas. Portanto, se houver uma pergunta, registra para não esquecer. E, portanto, António, tens direito a uma pergunta. Queres fazer uma pergunta? E aproveitas para nos contar da pós-missão. Então, se calhar falo primeiro sobre o pós-missão e depois qualquer pergunta. Ok, aquela semana de missão é intensa, sim, mas e depois? Porque é muito fácil eu ir ao encontro de Jesus durante aquela semana e estar em comunidade aquela semana e ir a um lar e vou cheio de alegria para um lar, mas e depois? Durante o segundo semestre em que eu estou a estudar, porque é que não faço isso no meu dia-a-dia e naquela semana faço aquela coisa, mas não faço porquê? Então, por exemplo, eu sou pedido de ajuda a reencontrar-me outra vez com a igreja e com Jesus. Foi uma segunda dificuldade, primeiro para a segunda dificuldade. E foi no meu pós-missão que isto começou a ver estes reencontros. Porque aquela semana foi tão intensa para mim que, ok, se foi tão intensa, então é porque isto faz sentido para o resto da minha vida e não é só aquela semana. Um truque que eu usei quando fui chefe no ano passado foi fazer um pós-missão diferente. Diferente como muitas missões fazem. Então, eu criei um grupo de WhatsApp com os chefes de oração e propus aos missionários que se quisessem entrar neste grupo. No fundo, o que é este grupo? Era todos os dias o missionário rezava o Evangelho e fazia a partilha por áudio. É uma maneira de este pós-missão de não esquecermos de Jesus, nem de rezar, e é uma maneira. No mundo de hoje, que é através do telemóvel, todos os jovens estão a toda a hora, através do WhatsApp, enviaram um áudio a rezar ou a fazer uma partilha. Também fizemos inúmeros convívios, tínhamos no jantar, tínhamos oração, no pós-missão também é muito comum. No primeiro mês de pós-missão, à quarta-feira à quinta, irem à missão comum, justiça e paz, mas depois acaba sempre por mudar um bocado, mas há sempre alguns que ficam, e isso é bom, isso é uma missão, é a missão que fez sentido para que eles ficaram mesmo até, e que até hoje em dia continuam a missão, é sinal que a missão mudou, e isso é uma missão que é louvável. Mas também há muitos grupos, falo para os que do CUM como a CVX, são grupos de partilha que ajudam
manter este encontro e a continuarem a rezar e a ficar com Jesus. Minha pergunta era também relacionada com aquela que era a primeira pergunta, também para os escuteiros podem ver. Como é que se. Então, naquela idade dos 15, 14 anos é chamada idade do armário, não é? E como é que é cativar e manter essas idades em particular? No mundo universitário é mais fácil, já existe alguma maturidade, mas nessas idades, na minha opinião, deve ser muito complicado manter estes miúdos. Então, a nossa experiência é ligeiramente diferente. É mais fácil manter nessa idade, dos 14, 15, 16, 17, do que na fase universitária em que os desafios são muitos e a dificuldade de gestão do tempo é tão grande que normalmente vamos perdendo efetivo na parte dos caminhões, portanto, dos 18 aos 22. No entanto, a resposta que me parece é, mesmo nessa idade dos 14, 15 anos, é o efeito grupo. O que já falaram aqui muitas vezes, e eu acho que isso faz sentido, que é o sentirmos em casa, sentirmos em família, estabelecer conexões entre eles para além do movimento, não é? Criar amizade, portanto, o espírito de grupo. Por outro lado, esta questão de trazer projetos aliciantes, coisas interessantes que os motivam, que os façam sentir que têm papel, sem complicar, sem tornar a coisa muito processual, coisas que demoram um ano a alcançar, ok, também temos que os ensinar para isso, para o trabalho de resiliência e de caminhar a longo prazo, mas com passos pequenos e que os motivem em experiências mais pequenas. Pelo menos esta é a experiência que eu fui tendo ao longo do contacto que fui tendo com essas faixas etárias. É o sentir de pertença ao grupo de amigos e depois coisas entusiasmantes, que os façam sentir vivos, que os façam sentir parte. Já agora, eu acho que um dos segredos dessa idade, dos pioneiros, genericamente, é porque eles são muito. É desconfiada muito o trabalho, ou seja, só eles que desenham um bocado os seus projetos, constroem e têm muita autonomia. Acho que isso também eles sentem-se muito empenhados. É a sensação que eu tenho. Em toda a linha, desde os lobitos aos caminheiros, o aprender fazendo, portanto, eles próprios projetarem o que é que querem, é incentivado, claro, nos mais pequeninos, com mais intervenção do adulto, nos mais crescidos, com quase nenhuma intervenção do adulto, só estamos ali a monitorizar, com algumas dificuldades. A mais-valia é eles aprenderem a fazê-lo, não quer dizer que o façam na perfeição. Isso nem os chefes. Então, eu tenho uma pergunta para a Diana, que é, e isto é um bocadinho para desmistificar aquilo que é o escotismo, porque muitas vezes, para quem é escoteiro, sofre um bocadinho do o que é que fazem os escoteiros? Ajudas as velhinhas a passar a passadeira? Pronto. E então... E então, a minha primeira pergunta é essa, o que é que constitui realmente, então, uma atividade de escoteiros? Qual é que é a intervenção de um agrupamento na comunidade? E depois se eu quisesse agora entrar para os escoteiros, com 18 anos, o que é que acontecia? Ia ser muito feliz. Ela já é. Então, respondendo à primeira pergunta, o que é que faz de facto um escoteiro, um agrupamento de escoteiros na comunidade? Primeiramente, um agrupamento de escoteiros tem o objetivo de formar integralmente jovens para serem cidadãos ativos, é este o primeiro papel do escotismo, e inseridos na comunidade onde estão, como eu há pouco referia, que não faz sentido eu ter um super escoteiro, é bom em tudo, é espetacular, mas depois não tem ação direta para mim. Portanto, aquele serviço não gera nada, é vazio. Portanto, o objetivo é que eles tenham um papel na comunidade. Isto desenvolve-se por vários tipos de atividades, não é? Pode ser desde a atividade simples, num acampamento onde eles aprendem muito sobre resiliência, sobre capacidade de se autossuperarem, colaboração em equipa, vida na natureza, coisas simples que a nossa sociedade cada vez oferece menos na vivência regular. Há as atividades em que estão inseridos na comunidade e em que até podem, dentro da comunidade paroquial, participar,
ou contribuir para que elas aconteçam, bem como atividades de serviço, já nos mais velhos. Portanto, há uma panóplia enorme de atividades, é aquilo que nós quisermos que seja, desde as atividades mais técnicas e práticas às atividades mais voltadas para a sociedade. Portanto, a atividade escutista é aquilo que nós quisermos que seja. E é só. Para entrar no escutismo, com 18 anos, é dirigir-se a um agrupamento. Como é que se tem? Que agrupamentos é que existem? Associado às paróquias, normalmente há agrupamentos. Se eu não tenho essa capacidade de saber, não, será que há aqui, será que não há, é dirigir-se à Junta Regional. A Junta Regional de Coimbra consegue disponibilizar dentro da área onde a pessoa reside. Não é obrigatório andarmos no agrupamento da nossa área de residência. Mas é mais fácil, não é? Portanto, nós podemos dizer, olha, existe este agrupamento, são estas as possibilidades, a inscrição é fácil, é chegar, conhecer, perceber se nos adaptamos e inscrever-nos. Não é nada complicado. Ainda se pode inscrever no CUC? Podem, o que ainda existe é o plano universitário, é uma resposta também para os universitários que estão deslocalizados das suas realidades, estudantes do Porto, do Algarve, de vários sítios que estão em Coimbra a estudar, podem pertencer a um plano universitário, portanto, ser escuteiros na mesma num plano que só existe para os universitários de Coimbra. Tem uma resposta preparada para isso. Terminamos aqui esta roda de perguntas. Agora há espaço para 2 ou 3 perguntas da Assembleia. Vamos juntar as perguntas todas para depois fazermos as respostas em conjunto, está bem? A minha questão é só esta. Eu pertenço a uma paróquia rural, embora não muito longe de Coimbra, e o que acontece é que trabalhei durante anos, até há muito pouco tempo, na catequese, nomeadamente no secretariado diocesano. E o que acontece é que nós tínhamos uma espécie de projeto tal, que não nos chamávamos assim, mas que íamos integrando, eu ia dizer miúdos, desculpem lá, jovens, de 8º, 9º, 10º, que depois faziam uma caminhada preparando encontros para, então, miúdos pequenos, dos 6, 7, 8. Mas o que nos acontece é que quando estes jovens entram nas universidades, depois de fazer uma certa caminhada e de já estarem com uma certa autonomia, aliás, a certa altura eu estive em França e eles permaneceram e fizeram os encontros, etc. Portanto, muito autónomos. Quando entram na universidade, vão para o Minho, para o Algarve, para os Açores, possivelmente, para sei lá onde, e o grupo fica desarmado, porque são aqueles que já fizeram uma caminhada, não sei se estão a ver. Pronto, vocês, pois aquilo que me parece, estão todos integrados na cidade, mas como é que é? Não? Santo António dos Olivais na cidade? Desde quando? Bom, eu percebo que esse não, para mim é difícil. Secretariado, está aí agora aos grupos de jovens e acho ótimo. Mas este problema encontra-se todos os dias nas paróquias rurais. E eu trabalhei, não só aqui, sou Figueira do Lavão, portanto é aqui muito perto, mas trabalhei na minha vida profissional, Castelo Branco, Guarda, etc, etc, etc. E este problema, como eu era catequista e as pessoas sabiam assim, punham estes problemas também. Como é que como os jovens desaparecem das nossas paróquias? Pronto, já sei agora que há um grupo aqui e isso é bom. Para mim é uma alegria ver-vos todos juntos na mesma mesa. Já percebi que se articulam perfeitamente em cada área, verticalmente. A minha pergunta que ponho é se a companhia que fazem uns aos outros na mesa se traduz ou não na prática em articulação horizontal. Segunda pergunta. Da vossa experiência, qual é
a consequência do choque da entrada na constituição de família e na vida socioprofissional em relação às vossas atividades. Obrigado. Eu queria fazer primeiro uma consideração e depois então uma pergunta. Eu tive a sorte de passar 15 anos da minha vida na Pastoral Juvenil Diocesana e 14 como assistente regional do CNE, por isso tudo isto me agrada bastante. E sobre a questão do choque de atividades, esta última questão que foi lançada também, a consideração que gostava de fazer, que na verdade isto tem sido uma tentativa de muitos anos já, e me parece muito bom perceber que quando falamos de uma missão país, ou de um projeto tal, ou de um movimento CNE, ou de um secretariado, às vezes falamos de coisas completamente distintas. Não são 4 versões ou 5 versões diferentes da Pastoral Juvenil. Não são 5 projetos paralelos. E o que fundamenta, depois tudo isto que eu estou a dizer, me parece, e o que fundamenta a nossa percepção de que são coisas diferentes e com objetivos diferentes, é justamente o sentido da comunhão. E neste caso tem que ser comunhão diocesana. Nós fazemos parte de uma igreja local, uma igreja com expressão local, uma diocese, que tem um pai, que é o nosso bispo, e temos a possibilidade de coordenar tudo isto porque o objetivo será trabalhar, fazer, crescer, caminhar como o povo de Deus na nossa igreja local. E sempre foi uma dificuldade nos anos em que eu pude estar, justamente coordenar e fazer com que movimentos, grupos, projetos não chocassem. E neste sentido eu continuo a pensar que um secretariado diocesano da Pastoral Juvenil faz a ponte, faz a planificação, faz a conjugação e deve integrar sempre todos os movimentos e projetos que existam para que justamente esses choques não aconteçam e não pareça que puxamos cada um para o seu lado com projetos diferentes que são todos muito bons e graças a Deus temos uma criatividade fantástica e é isso que estamos a ver aqui nesta tarde. Mas não deveríamos puxar cada um para o seu lado e um secretariado diocesano da Pastoral Juvenil que é pedido pelo Bispo deve fazer esta coordenação ou deve ser possibilitado que a faça, porque na altura de grande dificuldade fomos sempre a juntar à mesma mesa todos os projetos, todos os movimentos, para que houvesse uma coordenação e todos remássemos no mesmo sentido. Esta era assim, a consideração que eu queria fazer. A pergunta. No tempo que eu fui estando, eu sempre senti uma dificuldade. Sempre fizemos muitas atividades como hoje, sempre propusemos muitos projetos como hoje, e eu nunca consegui responder à pergunta que hoje os nossos jovens também nos fazem. Para quê? Ou seja, para que isto interessa? Porque quando um jovem me pergunta para quê, há uma proposta, há um convite que eu lhe faço para um projeto, para uma caminhada, para um compromisso. Para quê? A Diana falou agora que o objetivo do CNE é formar os jovens para serem bons cidadãos, se integrarem bem na sociedade. A minha dificuldade é responder a alguns jovens para quê? Quando me perguntam, mas o que é que isso interessa? Para quê que é isso? E esta era a pergunta que eu queria lançar à mesa é, o que é que vos parece? Quando algum jovem me pergunta porque é que eu devo ir um convite fraterno, ou para quê? Para que é que eu devo participar na missão para isto? Para que o escotismo? Para que um grupo de jovens? Para que um projeto tal ou tal? Interessa? Para quê? O que é que eu lhe posso responder? O escotismo reconhecemos que é de facto um caminho extraordinário de estruturação do jovem, tudo aquilo que disseste, focaste bastante nos valores, e creio que também faz a falar dos valores cristãos, e também daquilo que agora o João Paulo estava a referir-se, mas a minha questão, quando o escotismo foi pensado, lá em Paulo, etc., a sociedade era mais ou menos cristã. Hoje não é. O escotismo é um projeto evangelizador
ou supõe que eles já vêm evangelizados para lá e vai-se mantendo os valores cristãos que ainda existirão na sociedade ou que o escotismo tentará dar. Mas, digamos assim, a figura de Jesus Cristo e o anúncio de Jesus Cristo no escotismo é algo fundamental, estruturante, ou é secundário, ou é lateral, e podemos dizer assim, bom, nós, se calhar, podemos dizer assim, isso é mais como uma igreja, ou é mais como catequese, os escutas passam para a catequese, é isso, e não nos compete a nós, o escotismo, fazer o trabalho da catequese. Gostava de referir-se um bocadinho a isso. Não é bem uma pergunta, não vou ter que responder, é para ficar a refletir, está bem? Partindo da experiência de Missão País, eu fui animadora em lar de idosos durante 15 anos e também estive como catequista na organização de Semana Solidária, que era um pouco no mesmo género, em que os que se prepararam para o Crisma, com o Padre Paulo Simões, na altura que ele esteve nas nossas comunidades, iam passar, ter 2 dias de formação e 3 dias em instituições. Uma delas era o lar, instituições com deficientes e lar de tratamento de crianças. Agora, com relação dos idosos, e fica a questão de todos vocês que estão aqui do painel, quem está a trabalhar com o pastoral juvenil. Se nós nos preocupamos com a inserção dos jovens, inserir-se na comunidade e participar, etc., digo-vos uma coisa, depois de passarem os jovens numa instituição de idosos, eu falo de idosos, é muito intenso, os jovens dão muito, os jovens recebem muito, depois vão-se embora e durante o ano os idosos continuam lá. E há um vazio neles. Há algo que é dado muito forte e partilham, mas eles continuam. E os idosos são pessoas sedentas, mas sedentas de evangelização. E os jovens têm uma capacidade de evangelizar. Então, o ponto que eu deixo para todos e para refletir é que, se calhar, teria de se pensar também uma maneira de incentivar os nossos adolescentes que se preparam para o Cristo e depois continuam a ter uma participação mais regular, não digo que é todos os 15 dias, se calhar é um mês ou 2 meses, ou talvez 3 vezes no ano, mas menos tempo, mas ter uma participação nas instituições onde estão idosos, de lhes levar os estudantes, de lhes levar a palavra, de lhes levar a amizade, de lhes levar de maneira mais curta também, não desfazendo a atenção ao seu projeto, o projeto dos outros, não estou, porque digo, os idosos merecem que continuem a evangelizá-los. E vocês jovens, e todos os jovens, têm muito para dar, claro, têm muito para receber, mas têm que pensar que têm muito para dar e eles seria uma boa maneira de serem solidários, de aprender e de crescer. É só isso. Então termino aqui as perguntas. Juntava às perguntas uma perspectiva para as respostas que tem a ver com a dimensão vocacional, ou seja, qualquer um dos grupos, movimentos, como alguém disse e muito bem, não estão ao mesmo nível, estão aqui experiências e estão perspectivas que apenas são ilustrativas daquilo que é o trabalho juvenil e, portanto, um secretariado não está ao lado do projeto tal ou o escotismo. Não era essa a preocupação deste painel, era mais trazer elementos ilustrativos daquilo que é a realidade também juvenil na prática. Mas a minha pergunta a cada um também, se conseguirem fixar alguma das perguntas, é qual é a dimensão vocacional, isto é, os projetos, o para quê? Estamos a fazer isto para quê? Fazemos atividades simplesmente porque sim, porque deram resultado, porque tem muita resposta? Ou conseguimos passar uma dimensão eucarística e vocacional, isto é, a minha vida ganha nesse sentido e as minhas escolhas fazem-se também a partir de um sentido para a vida e a vocação no sentido alargado, obviamente, mas depois de uma vocação específica, família, sacerdócio, consagração, todas essas possibilidades que existem, vida laical, todas essas possibilidades, porque a geração Z, como aqui aparecia, o objetivo é chegar a XP, que é Cristo, portanto era essa a dimensão.
Isto é como no final dos exames, das teses, fazem muitas perguntas, vocês escolhem responder àquilo que vos parecer mais oportuno. Portanto, cada um vai ter direito a 1 minuto ou 2 para responder a todas as perguntas. Fantástico. Então, aqui tentar organizar o raciocínio de forma a responder assim de uma forma global. Relativamente ao para quê, eu acho que é importante nós refletirmos o porquê que temos estas ofertas todas, porquê é que nos disponibilizamos. Eu acho que o sentido de propósito e o sentido de levar Cristo, de evangelizar, tem que responder a esse para quê, não é? Eu tenho que me sentir parte deste movimento de evangelização e, por outro lado, encontrar propósito e sentido em todas estas opções que existem. Em termos de articulação entre todas, eu também acho que todas elas têm objetos diferentes, o público poderá ser mais ou menos o mesmo, digamos assim, trabalhamos mais ou menos com os mesmos jovens, mas são propostas diferentes que podem servir aos jovens para fazerem as suas escolhas, que devem estar articuladas, ou que eles podemos articular e trabalhar em maior comunidade uns com os outros. Sim, se está a acontecer, julgo que ainda não. E como o João Paulo Vaz refletia, é uma demanda de muitos anos, mas existem as estruturas para nós nos sentarmos à mesa e tentarmos trabalhar nesse sentido. E aqui, também um pouco como na resposta, ou melhor, naquela reflexão que nos faziam ali, eu penso que há uma coisa que às vezes nós deixamos cair nesta vontade de ter multi-oferta. Deixamos cair o sentido da comunidade e o sentido da caridade uns para com os outros. E um pouco, nós todos gostamos de ir ao lar, fazer uma ação que demonstra que eu tive ali um momento, uma epifania, um momento em que eu estive a apoiar, mas depois não tenho o sentido da caridade para com o outro. Eles ficaram lá sozinhos durante o ano inteiro, não é? No resto do ano eu não me lembro. Da mesma forma, nós todos podemos estar aqui sentados e estamos assim aqui a partilhar, mas se calhar durante o ano, quero lá saber o que é que o SDPJ anda a fazer. Eu estive falando, porque este sentido da caridade tem que ser educado e tem que ser fomentado nos nossos grupos. Né? E acho que é por aqui um bocadinho que nós temos que caminhar, também no sentido de procurar este propósito, levar também esta forma de estar com os nossos jovens de pequeninos a mais crescidos. Terminando com a pergunta difícil do Bachar. Faz parte da educação do CNE, a educação católica e os princípios são exatamente os da fé católica. A evangelização, o homem novo é o evangelizador. Todo o nosso desenvolvimento, todas as áreas de evolução e desenvolvimento pessoal de cada escoteiro, nas 6, a parte espiritual é altamente focada e específica para o desenvolvimento, ou para o crescimento na fé. O nosso papel, se é sempre evangelizador, não sei, não tenho essa certeza, não é? Penso que não seja sempre, mas que essa é uma demanda e que é um propósito do escotismo católico em Portugal, sim, essa é uma realidade. Temos que buscar sempre esse caminho de trabalho para sermos missão, missionários e evangelizadores. Só que respondendo aqui a esta pergunta, mas eu estou a pergunta da dificuldade na paróquia mais regional, rural, pronto. Nós temos a tarefa um bocadinho facilitada. Nós estamos em Coimbra, cidade dos estudantes, e o projeto TAU é a paróquia, a maior paróquia da cidade. E é assim, a maioria dos nossos... Saiu há pouco tempo que era São José. Das maiores. Pronto, agora assim, e uma coisa que eu não disse foi que o grupo universitário trabalhador, ou seja, as pessoas saem do grupo quando deixa de fazer sentido. Ou seja, é um grupo aberto
que não têm limite de idade. E o que eu também facilita é que nós temos as nossas atividades, a maioria delas são ao fim de semana e as nossas reuniões semanais são sexta-feira à noite. Ou seja, mesmo quem está a estudar fora, que mesmo assim é uma minoria, porque a maioria vão estudar em Coimbra, é uma minoria, consegue deslocar-se para ir às nossas reuniões, não precisa ser todos os fins de semana. Pois, lá está. Por isso é que acho que nós devemos adaptar a nossa maneira de lidar com os grupos de acordo com a nossa realidade. E projeto tal faz sentido aqui na Paróquia de São António dos Olivais. Pode não fazer sentido um projeto tal e o projeto tal pode funcionar muito bem na Paróquia de São António dos Olivais e damos para outra paróquia e pode não funcionar. É tentar adaptar à realidade que temos. E lá está, mesmo quando eu falei do projeto, é tentar fazer sempre melhor e adaptar, porque nós, a cada ano, recebemos um grupo diferente, não é? E temos que adaptar sempre as nossas estratégias a esse grupo e melhorar as atividades, ter sempre o feedback das atividades e melhorar para tentar fazer o melhor que podemos, E acho que é isso que queria dizer. A saída de pessoas do mundo rural para as cidades é um problema. A saída de umas cidades para outras é também um problema, como falou. Eu já estou fora de Coimbra há cerca de 5 anos, em estudo e depois de trabalho. Não é muito fácil. Portanto, eu nasci numa cidade e também sinto esse problema. Mas sou um otimista e acho que quando há força de vontade, se consegue. E não é tão fácil para as pessoas, se calhar, como diz o mundo rural, voltarem todos os fins de semana ou nem perto disso, mas pelo menos eu faço um grande esforço para continuar a estar presente, sinto que Coimbra é a minha terra, vai ser sempre, e tenho um enorme gosto, embora muitas vezes um bocadinho mais à distância, e continuar a ajudar no medida que puder. E sou feliz assim. Naturalmente sei que o meu contributo vai crescendo à medida que o tempo passa, é inevitável. E depois as pessoas começam a querer constituir família, ficar nos sítios onde já estão a trabalhar, etc. Um desafio é enorme. Mas acho que cada um pode sempre contribuir, mesmo que essa contribuição vá reduzindo um bocadinho. É possível sempre contribuir e é por isso que continuo a fazer o que faço. Só em relação à pergunta do para quê, é uma pergunta muito difícil de responder. Se calhar até podíamos alargá-la a todos os cristãos e perguntar porquê, para quê tudo isto? E as pessoas que dedicam toda a sua vida a Deus ainda perguntam mais, se calhar, para quê tudo isto? E eu também sinto muito isso no meu dia a dia. Por exemplo, eu também dou catequese ao segundo ano, a meninos de 7 anos de idade, e quase todas as catequeses eu pergunto, para quê? Não ficou nada. Eles na semana assim já não se lembram do que é que aprenderam, continuam a portar-se mal na mesma, não esqueceram-se tudo o que nós ensinámos, e surge realmente essa pergunta muitas vezes a mim, para quê tudo isto? Se calhar é uma perda de tempo e um gasto de energia desnecessário. Mas a verdade é que nós não, pelo menos eu tento não medir as coisas em quantidade, mas sim na capacidade de fazer pequenas transformações. E se calhar eu com isto tudo não estou a dar a resposta do porquê, eu estou simplesmente a dar ferramentas. E tudo isto da catequese, tudo isto de criar as atividades, os coteiros do STPJ, acho que o nosso objetivo não deve ser responder à questão para quê. O nosso objetivo é criar ferramentas para que outros usem dessas ferramentas e eles próprios descubram a sua resposta. Porque muitas vezes nós também não temos resposta. Ou temos a nossa resposta pessoal, aquilo que para nós parece fazer sentido, mas a nossa missão aqui não deve ser tentar dar a resposta assim clara, como água, porque essa resposta não existe, mas sim criar ferramentas para que outros possam descobrir eles próprios as respostas que procuram. Acho que é isso. Então, eu dei resposta também ao porquê, mas ia pegar ali no que a Carolina disse. Aqui em São País é à volta do mundo universitário. E estando aqui em Coimbra e falando aqui das quatro questões que eu também é mais fácil, porque trata-se de estudante universitário e aqui Coimbra sendo também uma cidade universitária. Eu acho que por aqui, eu acho que fazemos isto para amar e servir e é por algo que fazemos, no fundo. Porque é que eu aceitei ser
missão, depois fui chefe de serviço, fui chefe geral e agora pertenço à equipe nacional. Porquê? Eu aceitei este convite porque, e já mudou tanto a mim, isto mudou o meu caminho e a minha maneira de ser o que sou hoje, ajudou-me tanto a mudar. E porque é que eu não vou ajudar os outros a perceber este caminho também, não é? A missão país ajudou imenso, a minha vida agora é centrada nele, em Deus. Se calhar vou também ajudar os outros a percorrer este caminho comigo e com ele. Acho que este para quê, como o David dizia, é muito difícil de responder. Porque é que eu vou estar a dizer a pessoas para vir à missão país? Se é a semana de férias desde universitário, eles vão estar a perder a semana de férias para ir rezar, ir fazer voluntariado, enquanto pode estar de férias na praia, na neve, não é? Então, acho que é aqui arranjar estas ferramentas que eu devia dizer para responder esta pergunta. Então eu vou tentar mais ou menos responder a todas as questões que foram feitas e então queria começar pela questão de diálogo entre todos nós. Eu posso dar o exemplo do STPJ que se calhar, pronto, como a Diana disse, é verdade que nos falta se calhar mais momentos em que estamos a comunicar todos uns com os outros, mas a verdade é que nós no STPJ sentimos muito que bebemos tanto da missão como dos grupos de jovens, como do escotismo. E nós temos elementos que foram chamados depois de uma missão, foram chamados depois de uma atividade com um grupo de jovens e foram chamados depois de alguém conhecer um escoteiro, então era bom para fazer parte da equipa do SCPJ. E nós sentimos que se calhar não trabalhamos todos muito em conjunto, mas temos um bocadinho de elementos de todas as áreas. Depois, em relação à questão dos jovens a saírem das zonas rurais, uma coisa que, enquanto universitária, eu tenho verificado muito é que, muitas vezes, os jovens saem das suas zonas rurais e acabam por ser cativados por outras coisas que nunca tinham sentido antes. E depois acabam por se perder do caminho que tinham na sua paróquia e começam a achar isto já não faz sentido para mim, eu não vou deixar isto, nunca mais volto aqui. E se calhar muito daquilo que falta a esses jovens é encontrarem uma ligação com os hábitos que tinham na sua vida de paróquia e agora na nova vida que é a minha vida universitária. Isto é uma coisa que muitos de nós não conseguimos competir ou não conseguimos resolver e isto também parte muito do jovem em si, ou seja, o jovem está numa nova realidade e procurou integrar-se em contexto cristão, se calhar não lhe interessa. Pronto, nesse caso, se calhar não há nada a fazer. Então, se calhar o que eu propunha era continuar a trabalhar com aqueles que realmente se mostram dispostos e se calhar chamar esses que estão na universidade a encontrarem caminhos nas suas agora novas cidades de residência, porque eles ao fim e ao cabo vão acabar por encontrar novos caminhos e nós nunca conseguimos controlar o caminho de uma pessoa. Depois, a questão do para quê. Eu, como tinha referido há bocado, estas coisas todas não nos alimentam o corpo, ou seja, nós não fazemos voluntariado para ganhar dinheiro, nós não vamos fazer visitas a idosos para ganhar dinheiro, nós não vamos fazer nada disso para ganhar dinheiro, ou seja, muito por causa do mundo que nós temos agora, resume-se ao trabalho e todas estas coisas de atividades cristãs acabam por ficar para trás, acabam por ser uma coisa paralela. E eu, neste aspecto, posso dar um testemunho pessoal, que lá está, a universidade é aquilo que me vai dar dinheiro no futuro, mas só me vai alimentar o corpo, não me vai alimentar a alma. E eu vejo muito as atividades em que participo como algo que me vai alimentar a alma, que me vai ajudar a planear a minha vida, que me vai ajudar a partilhar experiências com outros jovens e até decidir, possivelmente, aquilo que será a minha vocação.
Se calhar a minha vocação é mais orante, se calhar a minha vocação é mais uma vida familiar. E acho que é muito a partir do conjunto de atividades que fazemos fora do nosso trabalho e do nosso estudo que depois conseguimos orientar a nossa vida, por assim dizer. E depois, também, só para acabar, em relação à questão dos idosos, uma das coisas que eu aprendi em campos de férias, no escotismo e também na Missão País, é que realmente os idosos são pessoas que têm muito mais histórias para contar do que nós, porque eles já viveram muito mais do que nós, que temos 20 anos. 20 anos não é nada. E então, acho que não é um problema só dos jovens, é um problema da sociedade, que descarta a terceira idade. Toda a sociedade acha que os idosos não servem, os idosos têm que estar no lar, que os idosos não nos ensinam nada. E então, muitas das vezes, nós temos esta atitude, não porque queremos, mas é assim que nos ensinam a ser. E pronto, é o que eu acho também um bocadinho baseado na Missão País. Quanto mais proporcionarmos aos jovens um porta a porta, nem precisa de ser na Missão País, porque um porta a porta todos nós podemos fazer, e levar uns bolinhos ou uns cartões de Feliz Natal. Quanto mais nós proporcionarmos aos jovens essas coisas, mais eles vão sentir que realmente os idosos fazem parte da nossa vida e que são importantes para o nosso crescimento. Muito bem, nós vamos então terminar. Talvez tenha faltado um bocadinho daquilo que poderiam ser desafios para o tempo de hoje, não só os próprios dos vossos grupos, mas também aqueles que vocês nos podiam lançar a todos, desde logo aos presentes. Eu termino com 3 palavras. A primeira palavra seria acreditar. Eu acho que se nós não acreditamos nos jovens e, sobretudo, se os jovens não acreditam neles mesmos, os passos não serão dados. A segunda palavra é escutar, e de facto é preciso escutarmos uns aos outros e, sobretudo, escutar aquilo que as novas gerações têm também para dizer, do modo como pensam o mundo, do modo como se estruturam, e, por fim, acompanhar. Às vezes nós queremos resultados também sem perder tempo. Não temos que ter resultados rápidos. Se fizermos uma iniciativa e tivermos muita gente, está tudo feito. Se fizermos uma iniciativa e tivermos pouca gente, já não voltamos a fazer. Então, se calhar é preciso ter a sabedoria dos simples e muros, que é um caminho longo, que depois na Eucaristia se faz vida. E por isso tudo isto, obviamente, faz sentido com o XP, ou seja, em Cristo. Eu agradeço desde logo o vosso testemunho pessoal, porque o facto de estarem aqui hoje significa que para vocês a Igreja, a missão, vos compromete, porque senão não estariam aqui hoje. Por isso agradeço à Alice, à Diana, ao António, à Carolina e ao David a vossa presença, e para eles então uma salva.